Evangelho de São Marcos, capítulo 9, dos versículos 2 ao 10. Então da nuvem luminosa ouviu-se a sua voz: Este é meu filho amado, escuta sempre o que ele diz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinho a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essas ordens, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, uma coisa muito importante de nós pensarmos nesse início da Quaresma, nesse segundo domingo da Quaresma, eu gostaria de começar com uma pergunta. Qual é a penitência que você se propôs fazer no tempo da Quaresma? Pensa aí um pouquinho. Qual é a penitência, o exercício quaresmal que você se propôs viver no tempo da Quaresma? Respondendo, a gente deve pensar assim: o que você se propôs como penitência ou como um grande jejum deve ter um objetivo primeiro: te levar à Páscoa. Páscoa significa mudança de vida. Páscoa significa uma vida nova em Deus. Páscoa significa ressuscitar. Morre os pecados e eu ressuscito. Se não for esse o objetivo primeiro, nós corremos um grande risco de estar fazendo uma penitência folclórica. Nós corremos o risco de estar fazendo dieta na Quaresma e não transformação. A sua penitência na Quaresma tem que te levar para a ressurreição, tem que te encaminhar para a Páscoa, para uma mudança grande na sua vida. A primeira leitura de hoje é uma leitura muito marcante no livro do Gênesis. Hoje falando do grande pai na fé, que é Abraão. Nós sabemos que a história de Abraão, ele idoso, a sua esposa Sara idosa, e
eles não tiveram filho. Abraão teve um filho com a escrava Agar, Ismael. Daí vem o povo ismaelita. Mas o filho da promessa ainda não tinha vindo, e Deus concedeu a eles uma bênção, um filho. Colocaram o nome de Isaque. Que felizes estavam o casal, Abraão e Sara. Chegou Isaque, o filho tão esperado. Só que a leitura de hoje, Gênesis 22, diz que Deus pôs Abraão à prova. Chamou Abraão e disse a ele que pegasse o seu filho único, que ele tanto amava, e levasse a montanha para ser sacrificado. No Evangelho nós vamos ver a montanha da transfiguração. E aqui é um pedido que Abraão leve o seu filho para o holocausto. Quando Deus chama Abraão, Abraão responde assim: aqui estou. Essa é a resposta que todos aqueles que ouvem Deus chamando deviam responder, como Abraão: aqui estou. E Abraão, temente a Deus, fiel a Deus, pega o seu filho, pega a lenha e começa a caminhar em direção à montanha para sacrificar o seu filho Isaque. A leitura de hoje não fala, mas no caminho o Isaque perguntava para Abraão: aonde está o animal para ser sacrificado? Chegando lá, Abraão coloca o seu filho no altar do holocausto, e quando ele vai sacrificar, o anjo do Senhor do céu grita: Abraão, Abraão. Esse é um grito, é um clamor que deve marcar as nossas vidas e a vida daquele povo. Veja, Abraão está para sacrificar o filho e ele responde de novo. Quando o anjo grita o seu nome, ele responde: aqui estou. No momento mais difícil, que Abraão está para sacrificar Isaque, ele responde: aqui estou. Não são as dificuldades que devem impedir que a gente sirva a Deus. A todo momento nós devemos responder para o Senhor. Faça chuva ou faça sol, aqui estou. Na pandemia, Senhor, com todas as dificuldades que estamos vivendo, as privações, aqui estou. E o anjo diz para Abraão: você não vai sacrificar o seu filho. Uma leitura muito rasa pode pensar assim, que Deus queria o sacrifício do filho. Não, não é isso. Naquele lugar havia culturas que eram sacrificadas pessoas. Em algumas culturas eram sacrificadas crianças. Quando o anjo grita do céu, é a voz de Deus dizendo: eu não quero mais sacrifício de vida humana. Eu não quero mais que matem os meus filhos. Ou como diz o 5º mandamento: não matarás. Essa leitura do Gênesis é uma pedra, é um clamor do céu sobre a morte de tantos inocentes. É Deus dizendo: eu não quero sacrifício humano, como acontecia em muitas culturas de lá. E termina dizendo, pela fidelidade de Abraão: você vai ser uma bênção, você vai ser abençoado.
a sua geração, os seus descendentes, dominarão os teus inimigos, conquistarão a terra. A segunda leitura que nós ouvimos hoje é a leitura de Paulo aos Romanos. E ela tem uma frase que nós devíamos viver hoje, guardar para nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você acredita nisso? Se Deus é por nós, e Ele é por nós, quem será contra nós? Nem miséria, nem tribulação, nem sofrimento, nem pandemia, nada pode ser contra nós se Deus é por nós. E nós acreditamos, Deus é por nós. Ele se entregou por nós, deu a vida por nós e ressuscitou. Ele é por nós porque é um Deus vivo. O Evangelho de hoje é o Evangelho da transfiguração. Esse Evangelho nós sempre ouvimos no segundo domingo da Quaresma, é o domingo da transfiguração. Cada ano nós ouvimos esse Evangelho de um evangelista. Um ano nós ouvimos de Lucas, um ano de Mateus. Esse ano nós ouvimos a transfiguração através da leitura de São Marcos. Na liturgia, nós sempre ouvimos o Evangelho começar assim. Naquele tempo, é como começou hoje. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Mas no texto bíblico original, ele começa assim. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Então isso é muito importante. 6 dias, né? Tem muita referência aqui. O 6º dia é o dia que Deus criou a sua obra-prima. No 6º dia ele criou o ser humano. Aqui também pode ser uma referência à grande festa judaica do Yom Kippur. Todas as festas devem decorrer dessa, é a festa do grande perdão. E também lembrando o que aconteceu antes desse evangelho de hoje. Aconteceu Pedro, que faz a grande proclamação de quem é Jesus: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Só que também Pedro não quer passar pela cruz. E Jesus vai dizer para Pedro assim: afasta de mim, Satanás. E é também antes dessa leitura que Jesus faz o anúncio da sua paixão. O Cristo deve sofrer, ser entregue, né, pelos anciãos, morrer e ressuscitar. E eles tiveram dificuldade para entender, porque para eles o Messias nunca devia sofrer. O Messias não poderia passar pela cruz. E hoje Jesus, então, ele leva consigo ao monte, a grande montanha, Pedro e os irmãos Tiago e João. Os levou sozinho a um lugar à parte. Diz que a montanha era uma alta montanha. Veja, Jesus vai ficar transfigurado. A gente pode pensar, por que Jesus quis levar esses 3? Pedro, Tiago e João. Será que eles eram os coroinhas prediletos de Jesus, né? Como tem na igreja, né? Alguns prediletos aí. Esses tinham mais atenção de Jesus? Não é bem isso. Jesus leva os 3 porque os 3 tinham mais dificuldade. Jesus leva os 3 porque os 3 precisavam mais de catequese, precisavam adentrar mais de qual era o projeto de Jesus.
Pedro é pedra, é cabeça dura. Jesus só chama ele de Satanás, afasta de mim, porque você não está entendendo o meu projeto. Afasta de mim, que você está impedindo eu caminhar. Tiago e João tinham um apelido, Boanerges, ou seja, eles tinham uma personalidade difícil, filhos do trovão. Chegaram a dizer: Jesus, quando você alcançar a fama, guarda um lugar para nós, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Então esses três, Pedro, Tiago e João, precisavam dessa proximidade. Jesus chama os três de propósito, que é trabalhar a dureza deles. E ali, Jesus fica transfigurado diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes, tão brancas, que nenhuma lavadeira conseguiria deixar dessa forma. E aí, apareceu então Elias e Moisés. Estavam conversando com Jesus. Elias significa todo profetismo. Elias representa os profetas. Foi o grande profeta de Israel. E Moisés significa a lei. Toda a lei simbolizada em Moisés. E os dois conversavam com Jesus. Nesse momento, Pedro tomou a palavra e disse assim: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Veja, aqui nós entendemos que Pedro não está sabendo muito bem o que está acontecendo. Quando aparece conversando com Jesus, Moisés e Elias, está dizendo assim: o Antigo Testamento passou. Jesus, Ele é a plenitude da lei. Jesus é o grande profeta de Deus. Não precisa mais ouvir Moisés, não precisa mais do profetismo de Elias. É Jesus agora que fala. Ele é o significado da lei e dos profetas. Por isso que eles conversavam com Jesus. Jesus, ele concretiza tudo que Moisés e tudo que Elias na sua época pregou. Ele é a concretude do que esses grandes da Bíblia falaram. As roupas dele ficaram brancas, brancas como a neve, brancas que nenhuma lavadeira podia lavar. O branco aqui significa a ressurreição. Jesus, quando se transfigura, ele antecipa aos discípulos a sua glória. Mas também deve ser o branco que lembra do nosso batismo. Nós queremos caminhar através do nosso batismo, daquilo que nós recebemos e assumimos, para que um dia nós também possamos, alvejados, estar com as roupas brancas da ressurreição. É para isso que nós caminhamos também. E veja a dificuldade de Pedro entender. Ele fala assim: vamos fazer 3 tendas. Não precisa mais de tenda. A tenda no Antigo Testamento era o lugar do acampamento, era na tenda que Deus habitava. Não precisa de tenda. Deus habita em Jesus. Ele é a tenda do Pai. Nele nós habitamos. E Pedro não entende. Ele quer fazer 3 tendas. Uma para Jesus, uma para o Moisés e uma para o Elias.
Para o povo, quem está no centro é o mais importante. Pedro coloca no centro Moisés, porque para Pedro a lei ainda é importante. Ele ainda está fechado, não consegue reconhecer com a transfiguração a glória que é a tenda, que é Jesus. Aí então, na montanha também, eles estão numa montanha. A montanha é o lugar do encontro com Deus. O povo judeu e também outras culturas acreditavam que Deus, por ser infinito, estar longe no céu, nós não poderíamos chegar até Ele. E Ele não vinha até nós. A montanha seria o lugar intermediário entre a terra e o céu. Nós subimos na montanha para nos aproximar de Deus. Por isso que aqui há esse simbolismo que eles estão na montanha. É a forma de estar perto de Deus, ouvir Deus falar. E aqui, do alto da montanha, depois de transfigurado, nós vamos então ouvir a voz. A voz do Pai diz assim: este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. É a mesma voz que veio sobre Jesus quando ele foi batizado no Rio Jordão. Ali só ele escutou. Aqui, a voz de hoje, também os discípulos escutam. O Filho amado de Deus deve ser escutado. Essa é a principal mensagem da liturgia de hoje. Nós devemos escutar Jesus. Nós escutamos tantas coisas, nós damos atenção, importância para tanta gente, às vezes até mais do que escutar o próprio Jesus. A voz do Pai está dizendo para nós hoje, está dizendo para a humanidade: este é o meu Filho amado, eu o enviei, escutai-o. Esse deve ser o grande desafio. Quem não escuta, não pode seguir. Quem não escuta Jesus não pode dar testemunho de Jesus. Moisés e Elias passaram, não devem ser mais escutados. Quem deve ser escutado agora é o Filho amado. Escute Jesus. Abra o seu ouvido. Sintonize melhor o seu ouvido para escutar. Quando Deus chamou Abraão na primeira leitura, ele tinha o ouvido sintonizado. Por isso que Abraão respondeu: aqui estou. Meu irmão e minha irmã, o domingo da transfiguração nada mais é da graça de escutar Jesus. Essa é a mensagem do Pai para nós hoje. Este é o meu Filho amado, escutai-o. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.